tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes a mais uma hora da prece. Nós agora vamos dar início à nossa atividade evangélica. Então, para começarmos, eu convido que a gente se coloque em uma posição confortável e vá se desligando daqueles pensamentos que perpassam a mente de preocupação, de estresse, de ansiedade, angústia, enfim. Que possamos então agora fechar os nossos olhos e apenas pensar na imagem do nosso Salvador. Amado Mestre Jesus, com a sua infinita bondade, que tu possas hoje nos conceder os olhos bem abertos, os ouvidos bem abertos e, sobretudo, um coração de terreno fértil, a fim de que possamos absorver cada palavra aqui compartilhada e também gerar frutos da Tua Palavra, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes,
sendo instrumentos fiéis da tua vontade, da tua bondade, justiça e caridade. Te rogamos ainda, Senhor, por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, seja no âmbito físico, psíquico, moral, que Tu possa, Senhor, fazer a transformação e resgatar esse nosso irmão. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, nesse Evangelho. Que a Tua paz possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, desde já eu já peço desculpas caso haja algum ruído ambiente, mas nós e a nossa Casa Espírita estamos seguindo, na verdade, as orientações oriundas da Organização Mundial de Saúde, bem como em consonância com os decretos, estadual, municipal. Estamos ficando em casa. Então, caso vocês percebam aí algum ruído ambiente, é por conta da vizinhança e tudo, desde já minhas desculpas, mas passemos agora ao segundo momento, que é da mensagem. Eu não tenho esse livro físico, então eu vou ficar lendo aqui do computador e apenas por esse motivo eu não vou ficar aqui em contato visual direto com vocês, tá certo? A mensagem de hoje, ela é do livro Mãos Unidas, que é uma obra mediúnica psicografada pelo médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e a autoria dela é de Emmanuel e se chama Esperança Sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixas arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos, a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te devolveu as percepções, que te induziu ao pensamento irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício, onde estejas caído, em favor de ti mesmo. Esse mesmo poder na vida, que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerá para logo
que o amor de Deus é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, acho que essa mensagem, embora curta, ela tem uma mensagem muito bonita, principalmente aqui no parágrafo final, quando fala: o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. A nossa nação atingiu, infelizmente, a marca de 500 mil de vidas ceifadas por essa pandemia. São famílias que ficaram sem parentes e eu me incluo nessa parcela, infelizmente. Acabei vendo a passagem, né, da minha avó desse plano para o outro. Ainda está recente, então muitas vezes a saudade me invade, a melancolia. No entanto, como é dito aqui na nossa mensagem de hoje, a gente não se deve deixar contaminar por esses sentimentos, deixar que eles permaneçam no nosso dia, na nossa frequência de pensamentos. Nós devemos sempre procurar as leituras edificantes, as companhias de leveza e, principalmente, servir, nos tornar úteis para aqueles que nos rodeiam, seja através de uma escuta, uma ação, enfim, um sorriso, né? Uma chamada de vídeo que agora tem, de certo modo, substituído, né, os encontros presenciais. Enfim, a mensagem de hoje, ela vem nos lembrar que embora as turbulações, as dificuldades se apresentem aqui na nossa existência, nós não podemos esmorecer, nós não podemos perder a fé. Devemos cultivá-la, sobretudo, tal qual lá aquele grãozinho de mostarda, tão pequenino, mas que com cuidado, com dedicação, com abnegação, a gente consegue resultar numa árvore frondosa, que nem lembra aquela pequenina semente. Que possamos, sobretudo nas dificuldades, fortalecer a nossa fé e ser testemunhos da infinita bondade e justiça, bem como do amor de Deus. Que possamos exercer a caridade nas suas mais diversas formas, não apenas na material, mas lembremos que os nossos irmãos precisam, além da nossa palavra, além do alimento, eles precisam de acolhimento, um acolhimento real, um olhar real, uma escuta real. Então, que possamos ser instrumentos da bondade de Deus e realizar ações que comungam dos ensinamentos dele. Então, encerro a minha participação aqui. Já já vocês terão aí o segmento da nossa atividade com o Evangelho e a leitura das questões. Então, um beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus, quem puder fique em casa e se precisar sair, por favor, use a máscara e tenha sempre álcool perto de você, tá bom? Então, um beijo, que Deus te abençoe. Comigo vem a
Boa noite, meus irmãos que estão assistindo pela noite, no horário da hora da prece. Boa tarde, bom dia, aqueles que vão assistir depois a este momento. Hoje eu fiquei responsável pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estou aqui no clima do arraiar, só não custa lembrar que no dia 3/7, no primeiro sábado de julho, das 16 às 19 horas, estaremos lá, recebendo alimentos com toda alegria, recebendo vocês, podendo nos falar à distância ainda, mas estaremos na mesma vibração. Então vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, que estará no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O nosso item hoje será o item 17, que intitula-se A Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arrancar lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto à piedade, está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docentemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste
precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Que bela lição, que belo ensinamento que nos traz o Evangelho sobre a piedade. Que, como ele fala no final do texto, é precursora da caridade. Quando a dor do irmão não incomoda, você não vai buscar nada a fazer por ele. Mas quando a dor do irmão toca o seu coração, quando a dor daquele irmão lhe causa tristeza, quando a dor do seu irmão lhe causa empatia, que é nos colocarmos no lugar do outro, aí o início provoca a ação, para que a gente possa iniciar o ato e a prática da caridade. Então é necessário termos esse sentimento pelo outro. Não podemos esquecer que a nossa evolução advém da convivência. A nossa evolução advém da convivência com os outros, com o nosso próximo, com os nossos familiares. E se formos indiferentes ao outro, o que viemos fazer aqui na Terra, nesta existência? O que o Cristo veio fazer quando nos ensinou a caridade, o amor ao próximo, como um dos primeiros mandamentos? E que se conseguíssemos colocar em prática, amar ao próximo como a ti mesmo, não precisaríamos nem dos outros. E a piedade é esse sentimento que, ao mesmo tempo, de um certo modo, nos causa tristeza, quando nos leva à ação da prática do amor, da prática da caridade, quando estendemos as mãos, que conseguimos arrancar um sorriso, que conseguimos arrancar um Deus te abençoe de um irmão que está necessitado. Ela torna a felicidade, ela nos alegra o coração. Em certo momento pensamos em mudar o mundo, queremos modificar o mundo, mas o que estamos fazendo para modificar as coisas ao nosso redor? O que estamos fazendo para modificar aquele nosso irmão que passa por dificuldade, que podemos ajudar mesmo com pouco? Ou, quando não temos nada, que podemos ajudar com uma escuta, com uma conversa? Qual linda caridade que podemos fazer ao irmão enfermo em certas situações, que não há prece. Quando a piedade ela nos toca um coração, nos toca a alma, buscaremos ajudar, buscaremos o auxílio, o conforto na prece, pedido a Deus. Sabemos que tudo que a gente pensa é energia, tudo que a gente pensa, a gente tem que colocar, ou precisa em certos momentos colocar em prática. E o que a gente vibra positivamente chega aos nossos irmãos que estão necessitados. Por isso que ele diz no texto que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Porque o que não seriam os anjos, aqueles que cuidam de nós, aqueles que não nos abandonam em momento algum, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das coisas que a gente não faça ou que seria corretas, mas eles estão sempre ao nosso lado. Porque tem essa piedade, porque tem esse amor. Então, por isso que é esse sentimento que mais vos aproxima da angelitude, e é um sentimento que anda lado a lado, irmã da caridade. Porque se não tivermos piedade, como poderemos ter esse primeiro passo para ajudar o nosso irmão? A caridade verdadeira. E a caridade, como diz em outros capítulos aqui do Evangelho, caridade é amor. E nesse mesmo também diz. Então precisamos ter esse sentimento que é um encantador e que nos impulsiona a fazer diferente, nos impulsiona a pensar diferente,
nos impulsiona à empatia, a nos colocarmos no lugar do próximo. Não é um sentimento de pena que às vezes a gente tem, que nos coloca num patamar de superioridade ao outro. Mas esse sentimento de piedade é um sentimento de amor que vibra nos nossos corações. É um sentimento que leva você a fazer algo, a ação, a prática da caridade, a prática do amor. É um sentimento que traz o início desse amor de devotamento, como ele diz aqui no texto. E ele diz que a piedade bem sentida, ela é o amor. E o devotamento seria o esquecimento de si mesmo. Que tantos exemplos temos de prática dessa piedade bem vivida? Podemos citar a Madre Teresa, que dava a sua alma de tudo que ela tinha, mesmo nas dificuldades, nas doenças, ela estava lá ajudando o próximo. Porque sentia essa piedade, porque essa piedade é amor, é ação. E temos que sentir isso. Viemos para a Terra para aprender a amar. Estamos num estágio evolutivo de amor, de tentar alcançar esse amor puro, de tentar alcançar esse amor ao próximo. Como alcançaríamos esse amor se não tivermos essa piedade? Ou formos indiferentes às situações de sofrimento que os nossos irmãos estão passando? Hoje, exemplo da pandemia, porque na minha família eu não perdi ninguém, eu não tenho, não tive a Covid, porque eu não vou me cuidar, porque eu não ligo, eu não tive, então o problema é do outro. Não. O problema é nosso. Estamos todos nós interligados. E precisamos ter esse sentimento de piedade pelo próximo. Que podemos alimentar e não causar isso, ficarmos imobilizados. Mas que essa piedade, quando bem sentida e quando bem vivida, ela se transforma em ação. E foi isso que o Mestre Jesus ensinou. E o Mestre Jesus que veio para aqueles mais pobres, economicamente, primeiramente, mais pobres de espírito, mas que veio para todos, para ensinar a força desse amor, para ensinar a força da transformação que é ajudarmos o próximo. Como no livro Nosso Lar, pelo capítulo, se eu não me engano, me falha a memória, vai ser pelo capítulo 5, quando uma senhora vai pedir a Clarence para poder trabalhar. Né? Ela queria voltar a trabalhar, não, ela queria voltar para ajudar os seus filhos. E aí ele disse, o que fizeste quantas bônus horas tem? E ela diz em torno de 300. Ele é muito pouco pelo tempo que a senhora já está aqui. Porque eu já coloquei a senhora para servir na enfermaria. Não, mas aqueles doentes, aquelas pessoas, eu coloquei a senhora para estar lá na porta esperando. Não, mas ali é um trabalho que não é para mim. Aí ele diz, se não conseguimos ajudar e auxiliar a outras pessoas, não temos ainda condição de ajudar ao nosso próximo, ao nosso familiar. No caso dela, não tinha condição de ajudar os seus filhos, se não conseguia servir ao próximo. Então a gente precisamos ter esse olhar. Precisamos ter esse olhar de piedade para com os nossos irmãos que estão passando em sofrimento. Até porque, entendedores, se a gente entende e compreende a reencarnação, sabemos que podemos nós, ou já passamos por aquilo, ou ainda iremos passar. E sendo assim, o melhor ensinamento e a melhor que possamos colocar em prática esse amor verdadeiro. Essa piedade bem vivida, como ele fala. Essa piedade que é amor, que nos leva à prática da caridade. Que a tua paz
Permaneça conosco, que assim seja. Olá, boa noite a todos. A nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos é do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 2, Influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Vai da pergunta 459 à pergunta 472. Então, pergunta 479. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta.
Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tornar o mal caminho, sua responsabilidade será maior. Pergunta 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre as ideias de si mesmo? Resposta. Algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E aí aqui nessa pergunta aqui, Kardec faz um comentário, dizendo assim: se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, assim como nos deu o meio de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? E aí os espíritos responderam: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. E aí aqui Kardec quis mergulhar um pouquinho a partir dessas respostas, fazendo novas perguntas para compreender melhor o motivo dessas influências, né? E aí perguntou aqui na questão 465A: isso lhe diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. E na 4465B perguntou: que espécie de sofrimento querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Na 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassino, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás
que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. E aí Kardec aqui também faz um comentário. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Nós percebemos aqui, não é? De forma muito direta, muito objetiva e muito clara, que essas influências, o tipo de influência ou de companhia que nós temos, está diretamente relacionada aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas vontades, né? Esse conjunto, esses sentimentos, essas vontades, elas geram uma corrente eletromagnética, um fluido magnético que atrai essas influências ao nosso redor. Então, depende de nós o tipo de influência e de interferência que nós teremos ou não teremos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano da própria vida, não é? Questão 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? E a resposta: o que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato, né? Então aqui também fica muito claro que assim como nós podemos atrair essas influências espirituais, nós podemos repelir essas influências espirituais. A escolha será sempre nossa. Não esqueçamos desse detalhe. A escolha será sempre nossa. Como nós nunca jamais estamos sozinhos, como nós sempre estamos acompanhados, porque é o processo natural da própria vida, então, a depender dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas atitudes, nós vamos gerar aí essa psicosfera eletromagnética e vamos atrair o bem ou atrair o mal, repelir o bem ou repelir o mal. É uma escolha nossa de cada dia. Seguindo aqui, pergunta 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Ora, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis as influências dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E na pergunta 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer e, se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Resposta: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Ficou claro aqui, não é, meus irmãos? Cabe a vós repeli-lo. Então, toda tentação ao mal cabe a cada um de nós repelir. Por isso a importância de vigiar e orar,
diuturnamente, para que nós possamos combater as más influências, aquelas influências contrárias às leis de amor, que todos os dias batem à nossa porta. E nós precisamos estar bem fortalecidos, bem conscientes, bem dispostos, bem perseverantes, para que a gente possa repelir esse mal que nos afronta a cada momento nas pequenas e nas grandes ações, não é verdade? Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Resposta: é quase sempre um efeito das comunicações que sem o saber tiveste com os espíritos, ou nas relações que tivesses com eles durante o sono. Ou seja, aqui pela resposta, é sempre, geralmente, algo relacionado à influenciação espiritual. Então, quanto mais nós estivermos equilibrados emocionalmente, cultivando os bons pensamentos, regando aquele vaso, aquele vaso da paz e do bem, da serenidade em nosso coração, mais fortalecidos nós estaremos para que essas influenciações não nos atinjam, ou se nos atingir, que seja de forma leve, Questão 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Resposta: eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Olha só. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que colocaram lá aquela quantia, mas eles podem dar ao homem ao pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, o que nós vimos aqui por essa última pergunta, Kardec fez umas perguntas muito bem elaboradas, e muito detalhadas para todos os tipos de circunstância. E aí, aqui a gente viu nessa resposta que as circunstâncias tanto podem ser aproveitadas como podem ser, digamos assim, arranjadas, E aí sempre vai vir aquele bom pensamento pelo nosso protetor e aquele mau pensamento por aquele que quer nos influenciar para o mal. Mas de quem será sempre a decisão? Quem é que vai escolher? Pelas próprias tendências que tem? Não seremos nós? Então, que nós possamos ficar atentos para compreender a importância das nossas escolhas e da nossa sintonia no bem. Meus queridos, esse assunto da leitura de hoje, para encontrar de forma bem detalhada, existe essa obra da codificação que muitos conhecem já, o Livro dos Médiuns. Essa obra traz de forma muito detalhada esse assunto que nós lemos essa noite. Vale a pena dar uma lida para se apropriar ainda mais, ver outras perguntas, todos os detalhes dessas influenciações espirituais que nós experimentamos no nosso dia a dia da vida, no nosso cotidiano. Elas podem ser melhor compreendidas com a leitura desse livro. Muita paz para essa semana. Fiquem com Deus. Fico a pensar em você. Você me faz sentir no peito a paz. Tua voz tão doce nunca ouvi, mas eu sinto
bem tão belo tu deste pra mim, bem que exala o perfume da paz e fortalece o meu ser. Às vezes sinto a tristeza eu dentro, meu coração fica apertado de dor. A ti recordo, celeste Senhor, em ti encontro consolo. O tempo passa tão depressa na vida, eu quero logo te encontrar. Para que tu me afagues em teus braços e me leve contigo. Se um irmão me dá esse irmão e num sorriso alegre eu digo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Agora vamos para um momento especial do nosso passe. Procuremos acalmar o nosso coração e a nossa mente, buscando auxílio na respiração. Respiremos lenta e profundamente, observando o caminho que o ar, essa dádiva divina, faz ao entrar e sair do nosso corpo. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus e apresentemos o nosso agradecimento por este momento de reflexão, pelas lições aqui hoje aprendidas, por essa conexão que mantemos com Ele, por sabermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Percebamos a presença da espiritualidade amiga, enviada pelo nosso Mestre Jesus, para que neste momento possam reorganizar, equalizar as nossas energias, livrando-nos das energias pesarosas com as quais nos envolvemos, todas as vezes que não vigiamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. A espiritualidade amiga, neste momento, derrama sobre nós as boas energias, as energias amorosas do Cristo, que invadem o nosso corpo e o nosso espírito. Cada célula do nosso corpo é beneficiada e cada dobra do nosso espírito recebe esse alento de paz, de fé, de coragem, de perseverança no bem. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos o auxílio de sempre. Espiritualidade amiga, trabalhadores espirituais da Casa Francisco de Assis, nosso muito obrigado. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações e que possamos levar ao longo da semana as lições
que aqui aprendemos, em especial a beneficência, que possamos colocá-la em prática através de todas as possibilidades de caridade, caridade material e também caridade moral. Que estejamos sempre empenhados em permanecer, trabalhar e promover o lado do bem. Assim seja.